Olá, muito boa tarde. Inicia esta sexta-feira a peregrinação do migrante e refugiado ao Santuário de Fátima. Insere-se na Semana Nacional das Migrações, que sugere um conjunto de iniciativas dirigidas aos imigrantes portugueses e àqueles que escolhem o nosso país para procurar melhores condições de vida. Elas serão apresentadas neste programa por Dom António Vitalino, da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Dom António, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Falaremos desta Semana das Migrações, da sua relevância. Este ano, o tema dos refugiados e a problemática em torno dos refugiados determina aquilo que é proposto para viver nesta Semana dos Migrantes? Portanto, nós seguimos quase sempre o tema proposto pelo Papa na sua mensagem para este Dia Mundial das Migrações e dos Refugiados. E claro que a tónica dos refugiados é este ano muito acentuada, até porque vivemos muito intensamente esse problema dos refugiados, das guerras em vários países, da fome, das injustiças, da violência e, portanto, muitos vêm e querem vir para a Europa, daí que muitos pedem o estatuto de refugiados, mas outros simplesmente querem vir para a Europa como imigrantes, fugindo à fome, à guerra, portanto aos conflitos, e daí que a Europa, e neste caso Portugal, é convidado a ter um olhar de compaixão, de misericórdia, um olhar muito atento para estes problemas e para estas pessoas. De ajuda concreta também, de ajuda a concreta, muitos refugiados. Por isso tentamos criar várias instituições, claro, coordenando-as, e uma delas, portanto, a PAR, e esperamos que ajude realmente os portugueses, a sociedade portuguesa e também o nosso governo a encontrar soluções concretas para estes nossos amigos que imigram. Acabou de dizer agora Dom António Vitalino, esses nossos amigos que imigram. Foi um problema que esteve na ordem do dia, nomeadamente na opinião pública, há uns meses. Depois parece que deixou de ser problema, este dos refugiados. Em todo caso, continuam a sair muitas pessoas do norte da África, continuam a chegar à Europa, continua a haver o problema da burocracia para que sejam acolhidos e integrados na sociedade europeia. Portanto, claro que qualquer país precisa de controlar um bocadinho os fluxos migratórios, mas temos que ter cuidado em não controlar de tal maneira que torne impossível o acolhimento dessas pessoas que fogem à guerra, à fome e, portanto, às injustiças. E daí que muitos que vêm não apenas do norte da África, mas mais da África subsaariana, porque aí é que estão praticamente os grandes problemas da fome e dos conflitos raciais. E depois, claro, vêm até ao norte da África para depois atravessar o Mediterrâneo e chegarem até a Europa. Desde, sobretudo, a Espanha, Cádiz, até depois à Grécia, à Turquia, à Grécia. Portanto, é uma grande frente de países que estão na comunidade europeia, mas que muitas vezes apenas servem como porta de passagem para outros países que muitos desses já têm em vista, até porque têm conhecidos ou familiares. A Europa mostrou, em todo este processo de acolhimento aos imigrantes, que era incapaz de se entender quando se trata de acolher pessoas? Sim, porque há leis europeias que são muito parecidas, não é? No entanto, a lei das migrações e das imigrações difere um bocadinho. A nossa lei é um bocadinho mais maleável que a de outros países. Daí que, por vezes, quando se reúnem as instâncias europeias, têm dificuldade em entender-se. Mas impõem facilmente regras em matéria económica, por exemplo. Nestas matérias sociais e humanas é mais difícil impor normas europeias. Sim, aí é mais difícil, mas nas fronteiras por onde os imigrantes querem entrar na Europa, aí, claro, depende dos países onde essas fronteiras estão, e alguns países sabemos que fecham totalmente as portas, até constroem muros
muralhas, e esses imigrantes chegam ali cheios de esperança e batem, por assim dizer, com o nariz na porta, não é? E muitos morrem até aí à fome, à sede, outros de conflitos, daí que temos que ter isso em atenção e não deixar que este espetáculo às portas da Europa continue. Uma abordagem que fazemos no programa de hoje a propósito da Semana Nacional de Migrações, que está a decorrer, e já iremos apresentar iniciativas que a marcam, nomeadamente esta peregrinação a Fátima, a peregrinação do migrante e refugiado ao Santuário de Fátima. Perguntava-lhe, em todo caso, Dr. Vitalino, antes de irmos a estas iniciativas, pedia-lhe que nos recordasse a sua experiência de migrante, ou de trabalho com migrantes, nomeadamente na Alemanha, e nos anos 60, creio eu. 60. Nos anos 60, com a experiência de quem é migrante hoje. Portanto, acredito que são experiências diferentes. Embora eu tivesse ido como estudante para a Alemanha, mas era um tempo onde a Europa Central tinha fronteiras muito definidas e regras muito definidas, e, portanto, tive que atravessar todas essas instâncias, mas logo me defrontei com os nossos primeiros emigrantes que iam, muitos deles sem documentos, sobretudo para a França e a Holanda. Assalto, como não é? Dizia, não é? Portanto, nos anos 60, não é? E outros chegavam à Alemanha em comboios contratados, depois de uma grande inspeção sobre o seu estado de saúde, os seus conhecimentos técnicos, e chegavam grandes comboios cheios só de homens. E, por vezes, claro, depois de 2 ou 3 dias de viagem, esses homens chegavam um bocadinho fora de si, e tivemos que acolher alguns desses e ajudá-los, e alguns tiveram até que regressar. Portanto, as missões católicas, que estavam também no seu início aqui na Europa Central, tiveram um grande papel, mas um papel muito conjugado com as autoridades alemãs, porque as autoridades alemãs confiavam muito na Igreja e nas missões, daí que a nossa ajuda era fundamental e, sobretudo, ajuda também a nível linguístico, porque tínhamos que traduzir praticamente muitas coisas, explicar àquelas autoridades o que é que se passava, até aos médicos, e foi uma experiência para mim muito dura, mas também muito gratificante, que aprendi realmente na própria pele a perceber o que era a imigração, sobretudo por motivos económicos. Abandonar a família, chegar lá com grandes saudades da família, muitos ainda meios analfabetos, ajudar a escrever cartas, traduzir documentos, tudo isso foi muito interessante e acho que foi uma experiência de vida para mim muito importante, sobretudo visitar depois os locais de trabalho, as fábricas, falar com os chefes do pessoal de grandes firmas, como por exemplo aqui a Frankfurt Höchst ou a Opel. Portanto, foi uma experiência muito boa, mas muito dura para os imigrantes. Mesmo assim, mesmo sendo uma experiência dura no seu início, são maioritariamente as experiências do sucesso, essas histórias de imigração que iniciaram nos anos 60? Sim, eu até na altura procurei tornar mais acessível a informação dos imigrantes. Fundámos uma espécie de um boletim, depois deu um jornal, o jornal Diálogo do Imigrante, onde se contavam muitas histórias e se ensinavam caminhos para resolver os problemas, junto das entidades, da Polícia dos Estrangeiros, da Segurança Social, da empresa, portanto, de como reunir a família, como arranjar uma carta de chamada. Portanto, tudo isso foi muito interessante e creio que hoje em dia, às vezes, se confia muito noutros poderes, mas às vezes falta esta experiência e esta ajuda tão próxima das pessoas, segundo as suas necessidades. Na altura, com fronteiras bem definidas, foi sendo possível essa integração. Hoje, estando as fronteiras mais esbatidas, parece que, paradoxalmente, é pior, ou acontece com mais dificuldade esse acolhimento e integração. Sim, é porque hoje em dia há fronteiras
mais esbatidas, o espaço de Schengen, portanto, tem normas diferentes. No entanto, há um certo anonimato e impessoalidade. As pessoas não são tratadas como pessoas, mas são estruturas, instituições e, portanto, não se ouvem, por vezes, problemas concretos das pessoas, daí que se torna, por vezes, difícil ajudar concretamente aquelas pessoas que têm, cada uma tem a sua história, tem o seu problema, tem as suas dificuldades e ajudar essas pessoas a fazer um caminho em ordem à integração e à sociedade para onde imigram é muito importante. Qual é o papel das missões católicas no contexto migratório da atualidade, nomeadamente na Europa? Bem, as missões católicas, em primeiro lugar, têm um papel de ajudar as pessoas a continuar a praticar a sua fé na língua materna, não é? A língua que, quer queiramos, quer não, é sempre a língua onde nós, nas nossas necessidades, nos exprimimos, não é? Às vezes para dizer também um palavrão e outras vezes para fazer uma ejaculatória, não é? Para fazer um pedido, a exprimir, a fazer um desabafo. Portanto, é essa língua tão próxima das pessoas e do coração das pessoas que nós queremos também ajudar portanto, esse papel das missões destina-se sobretudo a isso, a que as pessoas possam celebrar a sua fé, celebrar os sacramentos, juntar a família, ter catequese para as crianças. Portanto, isso. Mas tem a relevância que teve noutros anos, nomeadamente para essa ajuda no acolhimento e integração dos migrantes? Pois, noutros tempos, houve realmente um papel muito mais determinado, um papel, por vezes, mais social das missões. Hoje em dia, felizmente, há outras instituições que tratam disso. Os próprios... De forma mais impessoal. E depois, mas como há também há várias gerações de imigrantes, sobretudo aqui na Europa, daí que eles mesmos, por vezes, se organizam em pequenos grupos, até nas paróquias, nas missões, grupos de acolhimento, para ouvir pessoalmente as pessoas, escutar os seus problemas e depois procurar casa, procurar trabalho, a ensinar até a fazer compras, a ir às instituições necessárias. Portanto, acho que há uma organização, por vezes, de voluntariado muito grande à volta das missões. Falemos desta Semana do Migrante e Refugiado. Tem este ano por tema Rosto da Misericórdia, Migrantes e Refugiados, Rosto da Misericórdia. Com que objetivo ela é promovida na Conferência Episcopal Portuguesa? Esta iniciativa, portanto, é uma iniciativa que vem de há muitos anos, já é a 44ª Semana das Migrações, mas antes já tínhamos a obra católica portuguesa das migrações, mas achámos que era importante sensibilizar todas as comunidades para este problema, não é? Porque afeta todas as famílias, afeta todas as aldeias e sabemos quanto a imigração tem ajudado também economicamente o país. E esse é o principal objetivo, sensibilizar as comunidades para o tema das migrações? Sim, é sensibilizar as comunidades, os parcos, as paróquias, para que possam realmente criar esse ambiente de ajuda à família, de ajuda àqueles que imigram, àqueles que regressam também de férias, e criar essa fraternidade tão importante, porque quem imigra sente uma enorme saudade quando volta à sua terra e, se for mal acolhido, isso é uma experiência traumatizante. Portanto, as comunidades estão desafiadas a acolher bem e até nos serviços litúrgicos a integrar bastante esses imigrantes para que as pessoas vejam que eles são filhos da terra e continuam a amar a sua terra, o seu país e a ajudar naquilo que for necessário. Durante alguns anos, esta semana acentuou também os imigrantes, aqueles que escolhiam Portugal para procurar melhores condições de vida. Neste ano, como falámos há pouco, este tema dos refugiados permanece como desafio o acolhimento aos refugiados que nos procuram ou que têm a possibilidade de chegar até aos centros de acolhimento que existem em Portugal? Portanto, os refugiados, como dizia há pouco, portanto, vêm de muitos lados e pretendem, por vezes, dirigir-se a países que têm mais capacidade, onde eles já ouviram falar deles ou têm lá algum familiar ou algum conhecido.
mas todos os países da Europa estão desafiados a acolher e a integrar esses imigrantes, não é? É claro que a integração, podemos dizer que começa pelo bom acolhimento, mas depois também proporcionar trabalho, ver se há possibilidades de uma habitação condigna, aprendizagem da língua. Isso eu sei que era muito importante nas missões católicas nos anos 60. Eu fui professor de alemão não apenas para portugueses, mas também para gregos, para países, pessoas de outros países que chegavam à Alemanha, não é? Queriam viver na Alemanha e eram amigos, trabalhavam em conjunto com outros colegas portugueses e depois queriam aprender a língua. Isso era um grande estímulo. E também nós temos que organizar isso e não deixar que sejam só estruturas estatizantes que façam isso. Porque o Estado, o funcionalismo, sabemos que é importante, mas por vezes é um bocado impessoal e não atinge tudo aquilo que é preciso, que é o acolhimento, a integração dessas pessoas que vêm até nós. E, portanto, eles trazem muitas carências, muitos perderam as suas famílias, ou parte da sua família, ou querem trazer o resto que lá ficou, e é preciso ajudar para que isso aconteça, para que as pessoas se sintam realizadas e satisfeitas entre aqueles que são acolhidos. Lá está, gestos que podem partir das comunidades, também das paróquias, por exemplo. Sim. Há um santuário, o Santuário de Fátima, que acredito seja um destino para muitos migrantes, ou pelo menos uma passagem obrigatória para muitos emigrantes nesta época de férias, em cada ano. Esta peregrinação que acontece neste dia 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima é a proposta por excelência para que os imigrantes passem por Fátima nessa referência permanente que tem a Portugal e à religiosidade em Portugal. Portanto, os emigrantes portugueses têm sempre uma grande referência a Nossa Senhora. E claro que está muito concretizada em Nossa Senhora de Fátima, com um santuário mundial e que os portugueses querem sempre visitar nas suas férias. Por vezes até durante o ano fazem as suas promessas e querem vir cumpri-las a Fátima. Por isso a Igreja achou por bem que à volta do Santuário de Fátima se organizasse também essa peregrinação, que já acontece há muitos anos e que tem o seu auge nos dias 12 e 13 de agosto e, segundo consta, e pela minha experiência, é talvez a terceira peregrinação com mais participação a nível do Santuário de Fátima. Há sempre mais de 100 mil pessoas que ocorrem ali, mas durante todas as férias, os imigrantes nem sempre todos têm as férias ao mesmo tempo, alguns vêm noutras alturas, mas vêm sempre a Fátima e hoje em dia o fim de semana em Fátima e sobretudo nos meses de verão, todos os dias, vê-se muita gente vinda de muita parte do mundo e isso é realmente um coração que bate ali forte e onde os portugueses se sentem bem, não é? De que forma é que este tema dos migrantes e refugiados marca esta peregrinação? Algumas iniciativas concretas da peregrinação 12 e 13 de agosto? Quer dizer, nós convidamos sempre, e o Santuário, claro, convida sempre alguém que tenha alguma sensibilidade ou que está em lugares chaves de muitos emigrantes portugueses, ou então que tenha algum papel na Igreja em relação às migrações. Este ano foi convidado o Monsenhor Ângelo Vincenzo Zani, que é secretário da Congregação, portanto, da Educação Católica. É uma pessoa com muita sensibilidade para estes problemas, até porque a educação católica tem que estar realmente muito sintonizada com este problema da mobilidade das migrações e, portanto, ele será aquele que vai presidir e, portanto, nós acompanhá-lo-emos nesta peregrinação, assim como a todos os que vêm até ao Santuário de Fátima. Os vários momentos da peregrinação, nomeadamente a vigília que acontece de 12 para 13, tem sempre também essa temática dos migrantes. Portanto, há sempre uma conferência de imprensa para abrir a peregrinação, normalmente às 16 horas da tarde, na Senhora do Carmo. Depois há uma abertura da peregrinação na Capelinha, creio que é às 18h30. E, portanto, tudo isso
depois a grande vigília, em que são grupos de emigrantes, de missões, que organizam essa vigília e que passam toda a noite em oração, ou na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, ou numa das capelas junto à Basílica da Santíssima Trindade, ou então junto à Capelinha. Toda a noite há atos de oração organizada por grupos de missões católicas do mundo. A semana termina, esta Semana do Migrante, no dia 14, domingo, com a jornada de solidariedade para com a Pastoral da Mobilidade Humana. Em que é que consiste esta jornada? O que é proposto às paróquias e às comunidades? Tanto é proposto, para além da oração, da sensibilização para o fenómeno da mobilidade, das migrações, é proposto também a partilha fraterna, sobretudo com os secretariados diocesanos e com a Obra Católica Portuguesa das Migrações, que é aquela que organiza em todo o mundo a assistência religiosa e, por vezes, também a assistência social aos grupos de imigrantes. Daí que essa partilha é importante, é uma dos ofertórios chamados consignados, que tem um destino fixado, em que uma parte é para os secretariados diocesanos que trabalham nesta área e a outra parte fica para a Obra Católica, porque constatamos nos últimos anos que as receitas vão diminuindo e as despesas mantêm-se. Se a gente quiser manter algumas coisas, alguma formação, alguma assistência, e, portanto, isso é preciso partilharmos, porque não vivemos de impostos, não temos outras receitas que não essa partilha fraterna, não é? E lutam todos os dias para que este tema das migrações tenha esta componente também espiritual, Sim, de ligação ao que marca a identidade portuguesa. Sim, todos os dias recebemos pedidos de imigrantes, pedidos de bispos por esse mundo fora, que querem ter lá um missionário, um padre, que dê continuidade ao trabalho missionário que está vindo a fazer-se lá naquela sua diocese, e por vezes não temos nem padres disponíveis, nem meios para poder socorrer. E temos que, por vezes, então, arranjar outras formas de poder ajudar esses grupos, por exemplo, na altura de umas festas ou da Quaresma, ir lá alguém, ou até um bispo, que ajuda aqueles imigrantes e faz essa ligação com a Igreja-Mãe. Temas que nestes dias estão na ordem do dia, nomeadamente nesta Semana Nacional do Migrante, que a Igreja Católica propõe para este mês de agosto, em torno da peregrinação ao Santuário de Fátima. São António Vitalino, agradeço ter apresentado estas iniciativas para esta semana. Felicidades também para esse trabalho junto da Pastoral da Mobilidade Humana. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo pode seguir-nos também na rádio, na Antena 1, onde chegamos à sua companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, de boas férias, se for o caso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.